Olá, eu sou Daniel Veig e seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre retorno de investimento para ser aplicado em saúde, higiene e segurança do trabalho. Você pode aplicar isso em outras áreas que você desejar também, mas os cálculos que eu fiz aqui são direcionados para essa área em específico. Vamos lá então? Então a primeira coisa que você tem que saber é a pirâmide de Bird. O que ela faz? Ela dá uma correlação entre números de acidentes e os seus danos. Então no caso, fatalidade, um acidente com afastamento 30, sem afastamento 300 ou 600, quase acidentes 3.000 e desvios de comportamento de processo 30.000. Então, a partir disso, que foi feita uma pesquisa com diversas empresas e se chegou a esse número. Existe agora uma expansão da pirâmide original, onde se inclui os desvios de processos e de comportamento. Então, veja, nós temos aí em mãos uma pirâmide que mostra que para cada um acidente que você tem, você pode ter outros 30.000 desvios de processo. Às vezes você não percebe que você está tendo esses desvios e você está pagando por isso. Então, quase que a mesma coisa que se você tivesse uma fatalidade, porque está oculto dentro do seu sistema. E nós temos aí uma média de indenização para fatalidade de 6.000 dias. Isso dá aí uma correlação para os outros níveis que a gente já vê. Então, com afastamento, acidente com afastamento, 180 dias, sem afastamento, 15 dias, quase acidentes, 3 dias e desvios de processo, 0,3 dias. Isso em horas dá quanto? Dá 48.000, 1.440, 120, 24, 22,4. Então, veja que a gente tem aí uma correlação também. Coloquei aqui também o salário médio do brasileiro. Se a sua empresa, a média salarial não for essa, você ajusta aqui, tá? Você pode alterar aqui, por exemplo, se for 4.000, você pode pôr também, sem problema, tá? Vai ficar maior aqui, mais alto. Quanto maior o salário médio, mais você vai ter o potencial de perda dentro da sua empresa, correto? Então, nós temos aí um custo para uma fatalidade, girando em torno de 600.000, e todos os custos decorrentes dos níveis mais baixos. Então veja, para desvios, que é algo que você não vê, mas de acordo com a pirâmide de Bird, você deve estar perdendo R$ 33 a cada desvio que ocorre. Como ocorrem muitos mais desvios do que fatalidades, então você vê que você está perdendo, às vezes, até mais em desvio do que em fatalidade, tá bom? Mais um número aqui, uma frequência teórica de acidentes. Nós temos aí no Brasil 6,5 dividido por 100.000, ou seja, a cada 100.000 existe 6,5 fatalidades. 6.000 o quê? 100.000 empregados, né, ou trabalhadores. Transformando isso para a pirâmide Bird, nós temos essa frequência. Então veja, como eu falei lá, aqui você tem 0,000065, né, a frequência teórica aí, e enquanto desvio 1,95. Ou seja, você tem muito mais do que fatalidade. E a frequência real, aqui é o ponto mais importante dessa planilha, onde você vai colocar o seu número de acidentes sem afastamentos, tá? Então vou até colocar aqui em negrito, vermelho, porque você vai usar aqui uma correlação. Se você tem, por exemplo, teve 2 acidentes sem afastamento, você vai colocar 2. Teve 4, você vai colocar 4, assim por diante. Então veja que você mudando aqui, mudam todos os outros números. E um número que nós temos, que é uma frequência de 1,5 acidentes sem afastamento para cada 100 trabalhadores.
Ou seja, se você está tendo 3 acidentes sem afastamento para cada 100 trabalhadores, significa que você está acima da nossa média aí, correto? Então precisa correr para melhorar isso. E nós temos ainda a correlação, da mesma forma, usando a pirâmide de Birch. Então veja que aqui tudo eu fiz a correlação aqui com a estatística, né? E nós temos então a correlação com a perda potencial. Então nós temos lá que uma fatalidade tem um custo de 668 mil, só que ela tem uma frequência real muito mais baixa. E quanto que é isso? R$ 1.100. E da mesma forma nós temos aí uma correlação de perda potencial para os níveis mais baixos. Então você pode estar falando, olha, eu tenho um acidente sem afastamento, isso me custa R$ 1.670. Legal, só que você tem o mesmo valor em quase acidentes, por quê? Houve uma mobilização, algo deu errado, a pessoa que teve o quase acidente parou a produção ali, que seja momentaneamente, né? Então você tem esse valor. E em desvio também. Então pense, para cada um acidente sem afastamento, você tem mais outros 2 valores desse, custos desse, para quase acidentes e desvios de processo. E mais quase 2 para fatalidades e acidentes com afastamento. Então isso aqui seria, por exemplo, a sua poupança aí de acidente, de indenização, digamos assim. Somando tudo isso, dá R$ 7.126. Multiplicando por 12, você está perdendo na sua operação 85 mil. Então veja, você só vê esse número aqui. Só que potencialmente você está perdendo esse número aqui. E o que isso significa? Que se você está investindo, por exemplo, 40 mil em prevenção, você já está tendo um retorno de investimento de 114%. Se você está com esse número mais alto, por exemplo, 3 aqui, e você está investindo somente 40 mil, então você tem 500% de retorno de investimento. É claro que se você estiver investindo, quanto mais você investir, menor serão esses números, tá? A ideia é que o investimento em segurança, ele se pague. Então, dessa forma, você vê quanto que ele se paga e você vai ter ganhos operacionais que você não vai ver. Então, se você está investindo aqui seus 40 mil aqui, você está ganhando que por mês mais 15 mil, que seja, por mês. Então, esse valor se paga muitas vezes. E esse número você pode mostrar para o seu superior, para o seu investidor ou para quem tira o dinheiro da carteira, digamos assim. Tá ok? Então vamos lá, recapitulando. Aqui você coloca o número de acidentes sem afastamento que você teve. Você vai ver aí uma média de gasto que você teve ou pode ter. Com isso você vai ter essa proporção mensal e anual. E lembrando que qualquer valor que você colocar aqui de investimento em segurança, nós temos aqui o ROI. Daniel, e como que funciona se eu tenho muito pouco? Então, por exemplo, você tem 0,01% e você está investindo 40 mil, opa, então talvez você possa diminuir esse investimento em segurança, tá? Por quê? Está muito alto, então talvez somente 10 mil, nem isso, ou R$1.000. Ou R$10 em segurança, já dá um investimento muito maior, ok? Então é isso que você faz para verificar se você está tendo retorno ou não. E aqui você vai balanceando, se você vê que o seu número de acidentes sem afastamento está muito baixo, você pode diminuir isso, porque é tudo uma questão de investimento. Não estou falando do ponto de vista
da segurança do trabalho e da gestão de risco. Estou falando do ponto de vista de organização. Você sabe como é difícil tirar dinheiro para investir em segurança, em manutenção, etc. Então essa é uma forma de você argumentar e mostrar para os seus superiores que é possível você ter um retorno de investimento. Por quê? Você está perdendo 2 vezes o mesmo valor aqui embaixo na pirâmide, se você for considerar tudo. É isso aí, muito obrigado. Se você curtiu, dê um like nesse vídeo, compartilhe, chame os amigos, convide outras pessoas para saber mais sobre gestão de riscos. É isso aí, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.